Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. O planejamento de uma aposentadoria envolve questões muito importantes, como a modificação dos papéis sociais, a possibilidade de perda ou diminuição de renda, a perda do círculo social relacionado ao trabalho, entre outras. Não é raro ocorrer situações em que a pessoa não sabe o que fazer da própria vida no dia seguinte ao da aposentadoria, ou situações em que a pessoa se vê obrigada a voltar a trabalhar, mesmo após sua aposentadoria, para completar a renda que foi diminuída. Por outro lado, o aumento do número de idosos, consequentemente, boa parte deles aposentada, representa uma pressão para o sistema previdenciário brasileiro, com tendência à redução de benefícios e de regras mais restritivas para alcançar a aposentadoria. É para falar desse assunto que nós estamos aqui hoje. Eu, Naira Dutra Lemos, presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG São Paulo, e nossos convidados. O Fernando Arnold, sócio da corretora para investimentos Monte Bravo. O Fernando é especialista em gestão financeira e investimentos. Muito obrigada, Fernando, pela sua participação. Temos ainda a doutora Carolina Rebelato. A Carolina é professora da UFRJ, é terapeuta ocupacional e é membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu vou começar com você, Carol. É muito comum aquelas frases que a gente ouve no dia a dia. Quando eu me aposentar, vou curtir minha vida, vou só viajar. Vou participar de várias atividades sociais que eu não consigo fazer agora. Vou fazer atividade física, porque eu nunca tive tempo, porque meu trabalho era muito cansativo, muito intenso. Talvez eu possa ficar um pouco mais com a minha família, ou mesmo aproveitar para descansar após a aposentadoria. Isso a gente ouve todo dia. Então, será que é assim mesmo? A aposentadoria para muitas pessoas, consequentemente, vai representar a modificação dos seus papéis sociais. Como que a gente deve se planejar para a aposentadoria e se preparar antecipadamente para esse novo papel social, papel de uma pessoa aposentada? Oi, Naira. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com você e com o Fernando sobre esse tema. E você tem razão, né? Muitas pessoas, elas mencionam a intenção de desenvolver muitas atividades após a aposentadoria, né? Então, elas vão criando essas expectativas, mas poucas, de fato, constroem um plano para isso. Então, é importante, sim, fazer esse planejamento, né? A gente vê que, na prática, tudo isso se torna muito mais complexo e desafiador, principalmente em nosso país. Talvez Fernando possa colocar mais para frente sobre isso, né? Que é um país que tem muitas desigualdades sociais, instabilidade econômica, também uma insegurança política. Então, hoje, a gente vê que o papel de trabalhador é central na vida de todos nós, né? Então, ela traz ali uma questão relacionada de forma direta com a subsistência financeira, com a manutenção da independência, também com a manutenção da autonomia, para a organização do cotidiano, para o reconhecimento social. Isso é muito importante, né? Esse reconhecimento social por meio do trabalho na nossa vida, mas também está relacionada com a nossa saúde e com o nosso bem-estar. Então, esse processo de transição, ela é crucial na vida de todos nós. Lógico que cada um, Naira, vai entender esse processo de uma forma diferente e vai vivenciar também a aposentadoria de uma forma diferente. Atrelado, lógico, com a minha condição de saúde, com meus fatores e características pessoais, mas também pelos meus fatores culturais e socioeconômicos. Independente disso, o que a gente vê na literatura, né? Primeiro, que o afastamento repentino dessa atividade, né, do papel de trabalhador de uma hora para outra, pode gerar um vazio existencial. Então, um primeiro plano seria, né, tentar reduzir gradativamente a atividade de trabalhador, quando for possível. Isso não é possível em todas as organizações, né? Existe a necessidade ali de um investimento em políticas institucionais, existe a necessidade, às vezes, de uma negociação entre empregador e empregado. É importante também, nesse âmbito, né, destacar que, às vezes, as pessoas têm a possibilidade de reduzir a sua carga de trabalho de forma gradativa, indo um dia,
e fazendo trabalho híbrido, né, em outro dia, trabalhando pela manhã e não trabalhando à tarde, mas isso não é uma realidade para todos nós, apesar da gente identificar na literatura que não é tão bom fazer essa interrupção de uma hora para outra, né, não tem esse planejamento. E uma segunda questão na área envolve essa relação das pessoas que ao longo da vida se dedicaram sobretudo ao trabalho, exclusivamente, sem ter outras possibilidades de atividades, né? Não ter um equilíbrio ocupacional entre lazer, atividades de participação social. Ela, na hora da aposentadoria, desenvolver interesses e atividades significativas pode ser um problema. Então, o outro plano seria, né, ao longo da vida, desde sempre, se envolverem de atividades diversas dentro de diferentes contextos de vida, né? Então, isso seria ali um planejamento interessante para fazer esse processo de transição de forma mais tranquila, tá? Além disso, Nário, eu acho que é importante destacar que a aposentadoria ela não deve ser compreendida como um período de inatividade, né? Mas como sim um período de oportunidade de ressignificação, de novos projetos de vida. Esses projetos de vida, sim, é possível construir a partir de 60 anos, depois da aposentadoria, mas isso não se faz de um dia para o outro. Então, a gente tem que investir desde sempre. Carol, você traz uma fala um pouco mais elaborada daquilo que é o nosso dia a dia. A gente passa a vida inteira, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, quando eu me aposentar eu vou fazer aquilo, e na realidade a gente não planeja, a gente apenas pensa nisso, né? A gente pensa sobre o assunto, mas a gente não planeja. Eu tomo a liberdade de me colocar nesse momento, nesse espaço. Eu nunca fui uma pessoa que sonhei com aposentadoria. Tenho amigas que riscam até o calendário para ver o dia que vai aposentar. Eu jamais pensei nisso. Mas isso não exclui a possibilidade de eu também sofrer quando aposentar. Então, a única coisa que eu me encaixei aí na sua fala é de que eu sempre tive outras atividades. Então, eu não vou sair do meu trabalho, não significa fechar a porta e ficar em casa de pijama, não é isso. Então, acho que eu já tenho aí um ponto a favor, assim, mas é importante a gente ter essa preocupação e acho também, discorde de mim se eu estiver errada, que essa preocupação é um pouco mais recente, né? Até muito pouco tempo atrás, nossos pais sonhavam com essa aposentadoria para parar e descansar, né? A gente é que já tem outra perspectiva, até porque a gente envelhece melhor do que nossos pais, enfim. Mas é um pouco isso do que você colocou mesmo. Aliás, é bem isso. Não, você tem total razão, né, Nádia? Porque parece que a aposentadoria está lá longe, né? Inalcançável. E quando a gente vê, já chegou, ela chega logo. Então, quando a gente fala do processo de educação para a velhice, de educação para a aposentadoria, eu acho que tem que começar desde sempre. Então, super importante trazer essa discussão hoje para cá. Então, a gente está pensando não só nas pessoas que estão se aposentando agora ou que irão se aposentar, mas é para todos nós. Eu tenho me admirado lá no ambiente da universidade, alguns alunos, médicos, residentes, que se preparam muito financeiramente, eu acho o máximo. Então, eles se preparam, eles não falam de comprar um apartamento quando casar, eles falam de guardar o dinheiro para a aposentadoria, eu acho muito interessante. Eles aplicam, eles conversam, graças a Deus é uma coisa das gerações mais novas aí. E aí, Fernando, eu queria partir para discutir um pouquinho com você a questão mais financeira, né? A mídia tem colocado, e a gente que trabalha com isso sabe, que em 2023, porque os dados de 2024 acho que não estão todos colocados ainda, o Brasil gastou aproximadamente 13% do PIB com aposentadorias. E a tendência atual é de um aumento desses gastos por conta da transição demográfica que vem aí de uma maneira bastante acelerada, todos nós sabemos disso. Talvez para muitas dessas pessoas, infelizmente, a idealização de aposentadoria, com as viagens, com os passeios, não seja possível. O valor do nosso salário reduz muito com a aposentadoria. Então, como é que você vê, quais são as suas expectativas para o futuro das aposentadorias? Tanto dos servidores que tem o regime geral da Previdência Social, que seria o INSS, ou as previdências estaduais, quanto dos servidores públicos do regime jurídico único. Como é que você pensa nessas expectativas para o futuro? Opa, obrigado aqui pela oportunidade, pelo espaço. Bom, aqui no estado, eu sou gaúcho, no Rio Grande do Sul, a gente já teve alguns problemas, digamos assim, com a questão de aumento de expectativa de vida, né, que a folha e a aposentadoria acabou consumindo boa parte da receita do estado. E isso, a tendência é isso aumentar, né, porque a gente tem
uma expectativa de vida cada vez maior, as pessoas vivem mais, cada vez a medicina mais avançada, tratamentos para conseguir combater doenças, então isso é uma tendência de que vai começar a ser cada vez mais ofensor ali contra o orçamento público, né, INSS, então acho que já existe um movimento agora das gerações mais recentes de se planejar para aposentadoria e nem contar com o INSS. Né? Eu converso com muitos investidores, eu acho que 90% das pessoas que eu converso hoje já não consideram se aposentar pelo modelo do INSS. Né? Eles já têm uma aposentadoria à parte, que seria muito superior ali ao que eles conseguiriam através de algo vindo do Estado, né? E assim, quando a gente atinge uma determinada idade, os maiores custos, eles são plano de saúde, remédios e depois ali o tratamento, eventuais necessidades de internação ou de repente um lar ou um cuidador, esses são geralmente os maiores custos, né? E se você quiser fazer uma viagem, você precisa poupar até um pouco a mais ali para conseguir realmente ter um padrão de vida adequado e não depender dos filhos, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir avançar um pouco mais no financeiro mesmo daqui a pouco, onde eu vou trazer alguns exemplos práticos ali para o dia a dia. Obrigada, Fernando. Eu acho que você já clareou para a gente aí em relação a essas expectativas. E aí, Carol, eu queria perguntar para você sobre uma coisa que é bastante comum, especialmente no nosso dia a dia que nós trabalhamos com geriatria e gerontologia. A maioria dos idosos, quando se aposentam, ou eles vão assumir o cargo, a função de cuidadores, porque vai cuidar do seu pai, da sua mãe ou de um parente próximo que está mais velho do que ele, ou automaticamente os filhos entendem que eles devem cuidar dos seus netos, né? A gente vê muito na internet isso. Eu casei, eu tenho filho, minha mãe tem que cuidar, né? Então, e a gente vê no dia a dia também isso, né? Essa tarefa é uma tarefa árdua, seja cuidar do bebê ou seja cuidar do pai ou da mãe mais velho. Não é uma tarefa gratificada, não tem férias, né? E raramente é reconhecida. A importância dela é muito pouco reconhecida pelo resto da família, pelo resto do grupo. Como é que a gente faz para lidar com essa situação sem se abster de realizar aqueles planos que a gente tinha traçado para a aposentadoria? Será que a gente consegue manter esse diálogo com a família? O que a gente pode fazer nesse sentido? Naira, nossa, essa questão é muito importante, né? A gente vê ali na gerontologia, na geriatria, essas experiências, essas situações muito comumente, né, dentro dos consultórios, dos ambulatórios, enfim, isso acontece com muita frequência. E o que a gente vê também, Naira, que o engajamento em atividades de serviço doméstico e de cuidador, né, como você mencionou agora especificamente, o de cuidador, seja de pessoas idosas ou de crianças após a aposentadoria, ela está atrelada também a um contexto sociocultural, né, do nosso país. Mas, geralmente, ela é vinculada à figura feminina, Naira, não é mesmo? Né? Assim, os homens também podem oferecer o suporte, oferecem o suporte cuidando dos seus netos, das esposas, das mães, mas geralmente não como cuidadores principais. Mas parece que a tarefa é da mulher, né? Já é um pacto. Aconteceu, isso. Você vai cuidar da mamãe ou você vai cuidar do meu filho. Então, essa responsabilidade, não só na velhice, mas ao longo da vida, acaba sendo maior da mulher. E aí, vou trazer aqui uma consideração, se você me permitir, depois, Fernando, verifique se estou no caminho certo ou não, Fernando, mas isso influencia, como a mulher também oferece esse suporte ao longo da vida como cuidadora, isso também influencia no processo, na perspectiva dela de aposentadoria e de bem-estar no futuro, né? Porque se ela está oferecendo suporte de cuidadora ao longo da vida, nem estou falando da velhice agora, eu vou chegar lá, tá? Ao longo da vida, ou ela não vai para o mercado de trabalho, ou ela vai mais tardiamente, né, para o mercado de trabalho, que influencia no seu processo de renda no futuro, ou ela está no mercado de trabalho, mas concomitante, cuidando dos filhos, né, cuidando dos pais e das mães, e de mães, enfim, dos pais de uma forma geral, e aí com isso ela não tem tempo para se dedicar a outras atividades significativas, ou outros relacionamentos fora do ambiente de trabalho, ou fora do ambiente familiar, ela tem menos tempo também para se dedicar à capacitação, para ter um processo de evolução dentro do ambiente que é de trabalho, que ela faz ao longo da vida adulta. Então, isso influencia na aposentadoria. E, enfim, né, para depois ter condições financeiras para se envolver em atividades que ela gosta, significativa, viajar, passear, ou fazer alguns outros atividades de interesse, né? Então, fora isso... Carol,
ou até Oi. se afasta do trabalho, né? Afasta do trabalho, deixa de trabalhar e já perde alguns anos aí de contar para a aposentadoria Isso, também. em alguns momentos ela vai tendo que interromper a sua vida de trabalho e isso vai influenciar. Então, o que a gente entende, né? Que sim, tem um impacto muito grande a sobrecarga do cuidado, né, na velhice, para a realização de projetos pessoais, mas também ao longo da vida que vai trazendo um impacto futuro, né? E na área que você trouxe muito bem, é um desafio, né, complexo, equilibrar isso, né, os meus interesses pessoais associados à responsabilidade familiar e mais, a responsabilidade social. A sociedade espera isso, então é um equilíbrio constante de negociação. Eu acho, sim, que é possível fazer essas negociações, né, a partir, por exemplo, né, de um diálogo sincero, assertivo, né, uma comunicação clara sobre os seus interesses, quais são os seus limites, né? E negociar isso com todas as pessoas envolvidas. Você trouxe muito bem, a gente já conversou sobre isso também aqui, que o papel de pessoa aposentada não significa de pessoa inativa ou com tempo livre, né? Então, acho que essa negociação tem sim que acontecer, mas isso vai depender também da dinâmica familiar e do ambiente sociocultural. É possível, né, ter essa estratégia da comunicação. Uma outra estratégia importante na área é identificar pessoas, sejam familiares ou da própria comunidade, que pode corresponsabilizar pelo cuidado. Isso não é uma tarefa simples, às vezes necessita do suporte profissional, né? Você como assistente social sabe disso, terapeutas ocupacionais, ou as pessoas que estão à frente ali no cuidado com essas pessoas idosas, às vezes tem que entrar um profissional para mapear quem são outras pessoas da comunidade, dessa família que pode ajudar, né? Nesse processo, ou quais são a divisão da tarefa possível para esse momento. Então, isso também é uma outra possibilidade para a pessoa conseguir dedicar tempo aos seus projetos pessoais, ter alguns espaços de respiro, né? E considerar também as alternativas de cuidado profissional ou institucional, ou seja, tem creches para as crianças em alguns períodos, né, negociar isso com a família, tem centro-dias para pessoas idosas, é possível contratar um cuidador em algumas horas, é possível ter o suporte, né, de profissional para equilibrar esse processo de cuidado, né? Então, cuidadores às vezes remunerados tenta de minimizar um pouco essa sobrecarga, né? O uso de tecnologias, às vezes, pode, em alguns casos, né, ser um benefício para monitoramento remoto, ao invés de ter que ir várias vezes na casa do papai ou da mamãe, enfim, né? Ou você pode acompanhar isso um pouco à distância, equilibrando aqui os seus interesses em alguns momentos ao longo do dia. Mas uma coisa importante que a gente vê também, Naira, é que como tem essa pressão social, né, essa expectativa, às vezes é difícil para a pessoa aceitar ajuda ou delegar. Então, como a gente falou na questão anterior do processo de aprendizado, de se envolver em atividades e ocupações significativas ao longo da vida, o processo de aprendizado para a velhice, o processo de aprendizado para o planejamento da aposentadoria, a gente tem que aprender também que é possível, às vezes a gente falar assim, olha, hoje eu não estou dando conta, hoje isso para mim é prioridade, então poder organizar isso numa rotina, né? Não significa que dentro desse processo de planejamento das atividades que a pessoa vislumbra para ela, possa sim envolver o cuidado, pode envolver o cuidado do neto, dos pais, mas que às vezes isso não é uma escolha, né? Então, poder compreender isso. Então, resumindo, eu acho que demanda sim flexibilidade, comunicação aberta e um modelo de corresponsabilidade familiar e institucional. A gente tem que investir nesse modelo também institucional para ter essas garantias para a pessoa conseguir, em alguns momentos, seguir com seus projetos pessoais, né? Então, esse processo de cuidado não pode superar o processo de cuidado de si, né? Isso vai trazer consequências negativas para o seu processo de envelhecimento. Eu acho, Carol, o processo de aposentadoria, e eu gosto de chamar de processo, porque não é só o ato que é publicado lá no Diário Oficial, né? Que você está aposentado, mas o processo é uma coisa que eu entendo que ela tem que ser discutida ao longo da vida, né? E tomara que essas gerações que estão agora, né, aí à frente, que viverão isso mais para frente, tenham essa percepção.
Outra coisa importante da gente pensar, eu acho, é em relação ao círculo de amizades que a gente tem. A gente passa boa parte do nosso dia no trabalho, né? Então, consequentemente, boa parte do nosso círculo de amizades é composto de pessoas que estão ali com a gente. Uns se aposentam, outros continuam, mas se a gente pensar, a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, né? Então, com o momento da aposentadoria, a gente se afasta, né, dessas pessoas, ou as pessoas vão cada um criando seus vínculos e por aí vai. E também a gente começa a ter essa preocupação de que está ficando sozinho. Esses vínculos vão ficando muito mais frágeis. E a gente já tem alguns estudos que mostram, né, que a solidão ela traz consequências muito ruins, deletérias mesmo, que podem até levar a problemas de saúde e tudo mais. Frequentemente a gente vê isso, né? Recentemente a gente até discutiu em algum material aqui da SBGG, acho que foi numa live. Como é que a gente pode se planejar nesse sentido de pensar nesse momento onde a interação social vai ficar mais restrita, o lazer mais restrito? Será que dá para a gente se preparar para isso também? Nara, é possível sim, né? A gente vê também na literatura que a transição pouco adaptativa para o processo de aposentadoria envolve vários fatores, né? Não é só uma coisa ou outra, mas ela pode estar ligada, claro, à redução da renda, né? Ao desequilíbrio ocupacional ao longo da vida, mas também à fragilidade dos vínculos sociais construídos, seja desses vínculos sociais no ambiente de trabalho ou desses vínculos dentro da sua comunidade e da sua família. Então, a gente passa, assim, muito tempo no trabalho, mas é possível extrapolar essa relação dentro do trabalho para outros ambientes? Então, acho que essa seria uma questão, um planejamento importante, né? A gente falou um pouquinho antes já sobre a possibilidade de envolvimento em ocupações diversas, né? Ao longo da vida, no contínuo da sua vida. Não envolve isso a quantidade na área, mas a qualidade e a permanência. Então, quando eu tenho essa compreensão, lógico que isso vai me ajudar a identificar quais são os meus principais interesses, né? Na hora que eu tiver um pouco mais de tempo livre ou quando eu tenho a possibilidade de fazer escolhas na minha vida. Mas esse processo também me ajuda a ampliar meus vínculos sociais, a extrapolar os vínculos sociais só do ambiente de trabalho, mas outros vínculos que eu posso compor na minha vida. Porque em algum momento, quando eu saio do ambiente de trabalho, né, ou eu tenho uma redução da minha atividade laboral, eu posso migrar algumas outras atividades significativas ou me envolver com outros grupos que eu já construí ao longo da minha vida. Então, isso fica um pouco mais flexível quando eu tenho esse processo de compreensão. Então, quando a gente entende isso de forma clara, né, a gente vai buscar de forma proativa a construção dessas relações, né, e essas relações sendo duradouras ou não, né, mas de alguma forma também abrindo espaço para o novo, para novas relações e para novas experiências. Então, aqui vou trazer algumas estratégias, né, que se eu não, por algum motivo eu não construir isso, né, ao longo da vida, e quem está nos ouvindo agora tem 60 anos e fala, o que eu posso fazer? Ainda é possível ampliar o seu repertório ocupacional atrelado à participação social, ao lazer, né? Então, aqui fica algumas sugestões. Primeiro, buscar espaços comunitários e institucionais, né, para a realização de cursos, para a realização assim, de oficinas de interesse, para a realização de atividade física, seja individualmente ou em grupo, né, para atividades culturais, se envolver em atividades artesanais, enfim, de forma atividades de interesse da pessoa, né? Então, por exemplo, como praças públicas, centro de convivência, universidades abertas, centros culturais, nem todos desses estabelecimentos a gente encontra em todas as cidades, mas praça pública a gente vê que também tem oferecido algumas atividades, então mostrar-se, né, aberto também para a construção de outras relações. Uma coisa importante, a gente falou ao longo da vida, de a gente poder investir em educação continuada, em aprendizado de novas habilidades, né? E como a gente tem a tecnologia hoje, né, que pode favorecer muito, então essas atividades, esse processo de aprendizado pode sim ser de forma presencial, né, para criar essas relações, o olho no olho, a poder passear, mas frente a alguma limitação, há também a possibilidade desses encontros online. Então, isso a gente poder utilizar da tecnologia para o benefício próprio, né?
criar algumas agendas também de encontro com os amigos, ou de encontros, ou por contato, seja por telefone, ou por redes sociais, né, para poder minimizar essa sensação de solidão, como você colocou, e reativar contatos familiares ou contatos de amigos de diferentes períodos da vida. Então, isso é importante que aconteça também, né? Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente pode, de forma propositiva e ativa, ao longo da vida, ir construindo, tá? O que é importante também trazer, né? Que não é substituir um vínculo pelo outro, uma relação pela outra, né? É criar na área um ecossistema social rico, diversificado e significativo. E quando a gente fala de envelhecimento saudável, né, pressupõe isso, pressupõe conexão, pressupõe propósito, propósito e pressupõe também engajamento. Então é importante a gente estar aberto a essas novas experiências. Isso não é simples, né? Não é de uma hora para outra e também requer, né? Lógico que alguns aspectos pessoais de investimento, mas também de oportunidades institucionais. Será que a gente está entendendo que as pessoas aposentadas querem fazer cursos, querem fazer um processo de capacitação, querem criar relações novas? Então, eu vejo que ainda a nossa sociedade não abre espaços para as demandas e os interesses dessa população. Então, tem sim uma característica pessoal, de processo de planejamento que é possível, mas temos uma demanda social importante a pensar. Talvez não abra espaço, Carol, porque nem tem noção da dimensão dessa questão como um todo, né? Aposentou, né? Vai viver a vida, vai, sei lá, fazer o quê? Vai para a praia, vai cuidar do neto. Então, acho que discussões como essa nossa hoje são importantes. E aí, já caminhando para o final do nosso bate-papo, eu queria conversar um pouquinho com você, Fernando, sobre essa preocupação que a gente já percebe, né? Que a gente comentou lá atrás, com a parte financeira quando a gente vai se aposentar. Poxa, não fiz nenhuma reserva, agora vou me aposentar, vou ganhar bem menos e, consequentemente, até por conta da idade e tal, muitas vezes o gasto com a saúde que você não tinha aos 30 anos, você vai ter agora, né? Como que é importante ou como que você pode sugerir para as pessoas começarem a fazer esse planejamento? Porque isso é uma barreira, começar a fazer é difícil, né? Eu acho que é o mais difícil. Que caminhos aí que você sugeriria e que cuidados a gente tem que tomar para planejar a parte financeira da aposentadoria? Para não deixar isso no ano que vai aposentar, por exemplo. Bom, acho que o primeiro ponto, a gente pode começar, voltando na primeira pergunta, né? Acho que não esperar a aposentadoria para começar a se exercitar, né? Eu faço já há uns 15 anos que eu faço musculação e mesmo assim trabalhando 12 a 16 horas por dia. Então acho que é possível conciliar isso. Se você conseguir ir acrescentando pequenos hábitos, você vai, por exemplo, o hábito da leitura, de continuar estudando, né, educação continuada, de fazer exercício físico, a parte financeira ela acaba sendo até um pouco mais fácil de ser colocada ali no dia a dia, tá? Mas assim, eu vou tentar ser bem prático, né? Eu antigamente dava aula em escolas, fundamental, ensino médio, dei aula para MBA também, então eu vou tentar ser um pouco mais didático. Para planejar a aposentadoria, a gente precisa considerar alguns fatores, tá? De maneira bem simplista, calcular o custo de vida total. Então, assim, tem um custo de vida de R$1.000 por mês, 5.000, 10.000, enfim, incluindo despesas com imóveis, veículos, remédios e plano de saúde. Então, eu vou calcular tudo isso, vou planilhar lá, vou colocar no papel, ao longo dos últimos 12 meses, para a gente ter uma base, uma média, né? Com base nisso, eu vou montar uma reserva para 6 meses do meu custo de vida. Então, imagina que eu tenho um custo de vida de 10 mil por mês, eu precisaria guardar R$60 mil para 6 meses, né? O ideal é 12 meses. Então, assim, perdi o emprego, tive um problema de saúde, alguma coisa assim, precisei ficar afastado. Eu precisaria, tendo um custo de vida de 10 mil, 12 meses, R$120 mil guardado, tá? Parece um número muito alto, mas o mais difícil é chegar no 100. Depois acaba se tornando muito mais fácil, porque o dinheiro ele vai rendendo, né? Então, assim, R$100 mil aplicado hoje dá R$1.000 por mês. Se você aporta 1.000, seu dinheiro ele vai crescendo 2.000 por mês, tá? É certo que hoje a gente tem uma série de despesas não recorrentes ligadas ao trabalho. Então, assim, tentar encontrar quais são as despesas que eu tenho hoje que não estarão presentes lá na frente. Só que, assim, a viagem que eu tenho a trabalho, eu tenho gasto com pneu, combustível no carro, ela provavelmente vai ser substituída por uma viagem de férias.
Vou viajar, vou conhecer Argentina, Chile, Uruguai, Santa Catarina, São Paulo de carro ou de avião, então eu vou ter outras despesas lá na frente, tá? Mas uma coisa que geralmente é o maior ofensor quando a gente chega ali pelos 59, 60, 65 anos é o plano de saúde. Então, meu plano de saúde ele vem crescendo devagarinho ao longo do tempo, mas quando ele chega nos 60, 65, ele explode, né? Ainda mais para um casal, dependendo da cidade, chega a 4, 5 mil reais por mês. Então, para manter um plano de saúde, você precisa ter uma reserva um pouco maior e já considerar isso lá na frente. Então, você ao longo do tempo vai ter que ir atualizando o seu valor, pelo menos pela inflação, mas o plano de saúde geralmente ele corrige ali na faixa de 10% ao ano. Então, tem que colocar isso na conta também, tá? A parte 2 do planejamento para aposentadoria, encontrado ali o custo de vida mensal, multiplica esse custo por 300, tá? Se você quiser uma vida mais apertada, com um padrão parecido com o que você tem atualmente, um padrão médio seria considerar seu custo de vida multiplicado por 350, mas o melhor dos mundos seria conseguir multiplicar esse seu custo de vida por 400. Aí você vai conseguir colocar algumas viagens, vai conseguir ter uma certa folga para ajudar netos, filhos e plano de saúde e remédios. Então, assim, é o cenário para você nunca mais precisar voltar a trabalhar. Eu vejo muitos casos de clientes que se planejam de forma errada para aposentadoria, precisam voltar a trabalhar, não conseguem se recolocar no mercado de trabalho porque o mercado não quer pessoas em uma determinada faixa etária, o mercado tem um certo preconceito quanto a isso, e aí acaba sendo bem ruim, tá? Então, assim, de forma prática, se eu for multiplicar por 300, que é o mínimo, digamos assim, para ter uma aposentadoria tranquila, 10 mil por mês, multiplicado por 300, eu precisaria ter 3 milhões de patrimônio, tá? Financeiro líquido que gere renda. Pode ser imóvel? Pode, mas precisa ter uma renda interessante, senão não condiz ali com a necessidade, tá? Aí esse valor, o que eu faço com esse valor? Esse valor você não vai receber de uma vez só, a não ser que ele seja uma herança, tá? Ele vai sendo acumulado ao longo do tempo. Então, o que você precisa considerar? Você precisa investir ele a pelo menos inflação mais 6, tá? No mínimo, inflação mais 5. Mas vamos considerar a inflação mais 6 para ter uma vida razoavelmente confortável. Então, digamos que eu investi 3 milhões de reais em renda fixa, corrigidos por inflação mais 6. Eu vou ter uma renda mensal de 15 mil reais, tá? Por mês, podendo gastar todo esse rendimento, desde que ele esteja aplicado a realmente inflação mais 6. Se render menos que isso, você vai ter que gastar só o que ele rentabilizar acima da inflação, tá? Então, não é porque eu botei lá 1 milhão de reais, hoje a taxa de juros me rentabiliza 1% ao mês, que dá 10 mil por mês, que eu posso gastar todo esse valor, tá? E um último ponto, esse valor ele vai sendo construído, né, ao longo do tempo, então eu preciso ir aprendendo sobre investimentos ao longo da minha trajetória. Ou remunerar algum profissional para fazer esse trabalho por mim, porque isso exige tempo, acompanhamento, né, revisões. Assim, no início você vai precisar acompanhar quase que semanalmente, mas depois de um tempo a carteira ela começa a andar sozinha, você faz uma revisão mensal, ela vai funcionar muito bem, tá? Então não precisa acompanhar o mercado financeiro todos os dias. Pode ser uma revisão mensal, bimestral ou trimestral, mas é importante que você acompanhe o quanto a carteira está rentabilizando contra inflação, né, contra a CDI, para ver se ela realmente está adequada. Assim, tentei resumir o máximo possível, mas tem várias outras linhas ali de raciocínio para a gente conseguir ter um desenvolvimento um pouco mais avançado, né? O que eu acho que é importante, claro que você deu números e tal, por uma forma ilustrativa para a gente pensar, mas eu acho que de todas as coisas que a gente apontou aqui, para mim ficaria o seguinte: planejamento, sempre. Planejar sua vida financeira, planejar como você vai manter suas relações ou melhorar suas relações, quando e como você vai sair do mercado de trabalho, em que momento. Então, eu acho que esse nosso bate-papo, essa nossa conversa mostrou isso claramente. E acho que essa questão financeira, né, Fernanda, ela é uma coisa que talvez a gente não saiba lidar com isso. Procura ajuda, né? Procura alguém que possa ajudar, te dizer como fazer isso, seja pouco dinheiro ou muito dinheiro, é tudo proporcional na vida, né? Então, eu acho que a gente conseguiu abordar aspectos bastante interessantes. Quero de novo agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Não sei se vocês querem finalizar falando alguma coisa, mas eu acho que é um assunto que tem que estar em pauta sempre, né? Porque a gente cada vez mais vai precisar dessas orientações e minimamente
parar para pensar sobre a questão da aposentadoria e não deixar para pensar nela na véspera, né? Então, eu acho que ficou para nós esse recado de que a gente tem que se planejar em qualquer um dos aspectos aí que envolve a questão da aposentadoria. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Espero que a gente se encontre em outras ocasiões. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.